Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai debater um assunto muito interessante na nossa coluna Disparada, né? A gente vai seguir o debate da semana passada, mas a gente vai aprofundar um pouco sobre uma incompreensão que toma conta do debate público no Brasil em relação aos primeiros governos do PT, né? Lula e Dilma, né? Essa incompreensão foi comentada um pouco na minha coluna na semana passada, mas dessa vez eu trago alguns elementos para aprofundar um pouco mais esse debate, né? Muito do que é dito sobre os governos do PT é que eles seriam desenvolvimentistas, né? O texto da Miriam Leitão que eu trabalhei na semana passada falava isso abertamente, né? Não só falava, como depositava no suposto desenvolvimentismo do PT a raiz de todos os problemas econômicos contemporâneos no Brasil, né? E por conta disso, eu resolvi buscar alguns dados, alguns estudos acadêmicos sobre o tema para debater com vocês. Os governos do PT foram mesmo desenvolvimentistas? O vídeo dessa semana é sobre isso. Bom, gente, eu acho que cabe trazer aqui, né, um contexto maior para quem não viu o vídeo da semana passada, inclusive assistam o vídeo, né? Nele eu comento sobre a indicação do Márcio Postman para o IBGE e como a Miriam Leitão reagiu a isso, né? Como o jornalismo econômico reagiu a isso, né? E aí ela escreve um texto para o Globo descendo uma porrada na indicação dele e ela tenta fazer um debate um pouco mais aprofundado, né? Falando que esse debate entre o liberalismo e o desenvolvimentismo deve dar lugar a um conjunto de boas práticas econômicas, né? E basicamente, como eu comentei no vídeo, as boas práticas econômicas da Miriam são práticas alinhadas ao mercado e aderentes aos dogmas quase que religiosos do liberalismo econômico. E um desses dogmas é justamente essa tentativa de colar nos desenvolvimentistas a raiz da crise econômica que o Brasil entrou ali em 2015, 2016. No texto, a Miriam diz o seguinte, abre aspas, eles se definem como desenvolvimentistas, mas suas ideias, quando aplicadas, levaram o país a uma queda de 3,5% do PIB. Em 2015, inflação de 2 dígitos, enorme prejuízo na Petrobras, quebra do setor elétrico e juros de 14,25%. Esse era o quadro ao final do governo Dilma. Então, vamos refletir direitinho se foram realmente os desenvolvimentistas que quebraram o Brasil? Primeiro, a gente precisa perguntar o básico, né? O que a gente está chamando de desenvolvimentismo? Esse debate já começa errado porque as pessoas elas querem debater as coisas sem tentar uma definição mínima do que elas estão debatendo. O desenvolvimentismo é um conjunto de ideias econômicas que parte de alguns princípios fundamentais cuja ideia central é de que as forças do mercado não são capazes de realizar o desenvolvimento econômico de um país. Na ótica desenvolvimentista, o projeto de superação do subdesenvolvimento deve vir acompanhado de uma industrialização integral por meio do planejamento e da intervenção do Estado na atividade econômica. O mercado, por meio das suas forças espontâneas, ele não poderia entregar essa industrialização. E por isso o Estado, então, ele precisa de um planejamento para captar e direcionar recursos para áreas estratégicas desse processo de industrialização. Essa ação do Estado deve ser mais presente justamente naqueles setores em que o mercado não tem interesse em atuar ou que é simplesmente ineficiente. A agenda econômica do desenvolvimentismo original é composta por um projeto nacional de desenvolvimento promovido pelo Estado. Não se pode confundir desenvolvimentismo com uma mera intervenção do Estado na economia, como muita gente faz. O desenvolvimentismo exige do Estado, já em termos atuais, né, mais contemporâneos, uma estratégia nacional de desenvolvimento. E o que seria isso? Um conjunto de instituições e ações do Estado para organizar esse processo de desenvolvimento em parceria com as forças do mercado. Para além disso, o Banco Central também teria um papel importante em manter uma taxa de juros adequada, equilibrando o crescimento econômico, o câmbio e um nível baixo de desemprego. A questão do câmbio é de extrema importância para o desenvolvimentismo pelo fato de que ele pode baratear as exportações brasileiras, incentivando a produção industrial. Um valor muito alto para o dólar pode gerar inflação, mas um valor muito baixo também pode quebrar a indústria nacional. E em relação à política fiscal, o desenvolvimentismo não advoga por déficits no governo, mas ele entende que a busca incessante pelo superávit como se fosse um fim em si mesmo é um erro. E a ideia aqui, em um sentido desenvolvimentista, é de você criar políticas e instituições que funcionem de acordo com uma orientação para o desenvolvimento econômico. E isso envolve bater de frente com algumas concepções dominantes. E aqui a gente entra no debate.
os governos do PT agiram segundo essa linha desenvolvimentista? A primeira coisa que a gente precisa discutir do governo do PT, que já desmonta assim de cara a ideia de que eles foram desenvolvimentistas, é a manutenção do tripé macroeconômico implementado pelo FHC, um mecanismo antidesenvolvimentista por excelência. Assim que se reelege, o FHC assume uma crise forte e novamente uma falta crônica de dólar na economia brasileira. E aí ele implementa um conjunto de medidas para forçar a atração desses dólares especulativos no Brasil a partir do tripé macroeconômico, né? E aí em que consiste esse tripé macroeconômico? O governo ele indica uma meta de inflação a ser perseguida pela política monetária, avisando que ele vai ser rígido na busca do cumprimento dessa meta. Ao mesmo tempo, ele também coloca uma meta de superávit fiscal, indicando para o mercado que ele sempre vai buscar gastar menos do que ele arrecada para passar essa imagem de bom pagador da sua dívida. Junto a isso, a gente tem também a política de câmbio flutuante, que permite com que o dólar flutue de acordo com as tendências do mercado. Essa política do tripé macroeconômico ela é antidesenvolvimentista por excelência, porque ela simplesmente amarra o Estado para pensar políticas fora de uma lógica dessa busca incessante pelo superávit fiscal. A ideia é o governo manter superávites altos ano a ano, avisar o mercado que vai manter uma sobra bem robusta, enquanto persegue uma meta ambiciosa de inflação para manter a taxa de juros sempre nas alturas. Essa ideia do tripé força o governo a aprovar uma série de regras para controlar os gastos públicos, sendo a primeira delas a Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois a gente ainda tem o teto de gastos, tem agora o arcabouço fiscal. Então todo esse conjunto de regras ele opera na lógica do tripé macroeconômico. O governo ele precisa ter equilíbrio fiscal para atrair investimento. Nisso, a taxa de juros precisa ser alta para que esses dólares, que eles chamam de investimento, venham, né? Nesse sentido, a pergunta que eu faço para todo mundo é o seguinte: quando foi que o PT abandonou essa lógica? No primeiro mandato do Lula, quem comandava a economia era o Palocci. Assim que chega no governo, o Lula anuncia uma meta de superávit maior do que a que tinha sido acordada para mostrar que ele era confiável para o mercado. O governo ele só ensaia uma política maior de gastos a partir do segundo mandato, já com Guido Mantega na Fazenda, e mesmo assim não rompe em absolutamente nada com o tripé macroeconômico. Mesmo ampliando os gastos do governo, a gestão econômica buscava superávites monstruosos em relação à política fiscal e conseguia. O PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é muito falado como uma política desenvolvimentista, era muito mais um ajuntamento de obras do governo do que um plano de desenvolvimento. A lógica do PAC ainda hoje é aglutinar algumas obras importantes que precisam ser destravadas envolvendo alguns setores, mas longe de uma articulação geral e uma estratégia como prega o desenvolvimentismo. Quando a gente fala da Dilma, muito se fala que ela aplicou uma agenda desenvolvimentista e que isso quebrou o Brasil. Isso é outra mentira. Quando a gente se debruça sobre os números, a Dilma aplicou uma agenda de ajuste no Brasil e não de ampliação de gastos. Você está duvidando? Vai lá no Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas e olha o percentual da despesa pública em relação ao PIB durante o governo Dilma. Essa gastança, ela simplesmente não existiu. Ainda assim, se ela tivesse existido, não seria garantia de um governo desenvolvimentista, como eu já mencionei aqui, já que faltava uma estratégia de coordenação do desenvolvimento por parte do Estado. E aí, qual que era o grande problema dos governos do PT e por que essa confusão toda aconteceu, especialmente ali com a Dilma no segundo mandato? Os governos do PT, de fato, eles tiveram pessoas de várias correntes econômicas, com exceção do primeiro mandato do Lula, que teve a economia praticamente toda comandada por economistas liberais. Isso fez com que algumas políticas fossem pensadas de uma forma, outras de outra, e não tivesse uma coordenação do Estado em relação a esses setores. Um exemplo disso é o próprio PAC. A ideia de um programa de aceleração de crescimento é usar investimento do Estado para alavancar o crescimento econômico. Mas, ao mesmo tempo, você tinha um Banco Central comandado pelo Henrique Meirelles, que adotava uma política monetária contrária aos princípios desenvolvimentistas. Enquanto o cenário internacional ia bem, garantia uma boa quantidade de dólares para a economia brasileira, o que acabava indiretamente estimulando o consumo pela valorização do salário mínimo, tá tudo bem. Mas esse jogo ele muda completamente. Quando a Dilma assume o governo, esse boom das commodities vai embora e não sustenta esse crescimento que o Brasil assistiu nos anos 2000. Aí, meu amigo, a vaca foi pro brejo. A Dilma tentou adotar algumas medidas que supostamente estimulariam o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que mantinha uma adesão quase que sagrada a princípios que são antidesenvolvimentistas por excelência, como eu já comentei aqui. Então, não adianta você adotar uma política agressiva de renúncia fiscal para estimular a
atividade produtiva, se a sua economia não tem demanda, e se é mais vantajoso botar o dinheiro para render em algum fundo de investimento do que na economia real. O que acontecia é que os empresários beneficiados usavam essas renúncias fiscais para aumentar os investimentos em outras áreas, inclusive nos títulos da dívida pública, já que era muito mais vantajoso por causa da taxa de juros. Inclusive, hoje é o grande desafio do Brasil para sair do lugar. Não adianta nada vender a imagem de que a confiança está voltando se a economia continua estagnada, se a renda das pessoas continua paralisada e se os motores do desenvolvimento econômico continuam travados. No caso da Dilma, o que aconteceu foi isso. O conjunto de obras do governo PAC nem arranhou a estrutura produtiva do Brasil, que continuou dependente dos produtos primários que o Brasil vendia lá fora e que continua vendendo. O minério de ferro foi muito mais importante para a crise da Dilma do que qualquer política desenvolvimentista. E aqui eu tenho um gráfico que eu mostro para vocês de como que o crescimento econômico do Brasil é completamente dependente desses produtos. Observem como que os movimentos do PIB acompanham direitinho o movimento dos produtos primários que o Brasil vende no mercado internacional. É quase uma valsa. Eles tentam vender uma ideia de que os desenvolvimentistas quebraram o Brasil e que isso é um perigo quando aplicado. Na verdade, a questão é muito mais simples. O Brasil é um país subdesenvolvido, uma neocolônia que depende de vender produtos primários como soja, petróleo bruto, minério de ferro e carne para fora. A crise veio porque esses produtos despencaram no mercado internacional. E por que tentam vender essa ideia de que os desenvolvimentistas teriam quebrado o Brasil, né? Como vocês podem ver, eu acho que temos aqui alguns argumentos bem convincentes para afirmar que os governos do PT não foram desenvolvimentistas. Algumas medidas isoladas tentaram sim furar o que se chama de ortodoxia econômica, mas o quadro geral da economia e a institucionalidade estavam todos voltados para essa ortodoxia. O que acontece é que a economia é uma disciplina que tem enormes dificuldades em se estabelecer como ciência segura. As dificuldades são tão grandes que a psicologia, que é muito contestada, consegue feitos científicos mais robustos. Por conta disso, foi criado um credo, um culto a determinadas ideias, a determinadas autoridades em relação ao discurso econômico, de uma forma que simplesmente dificulta qualquer debate. A busca pela verdade, que deveria ser um princípio básico de qualquer ciência, ela dá lugar a um culto à autoridade sem qualquer ligação com a realidade, que trava qualquer discussão para fora desse círculo, como nesses casos que eu discuti com vocês. Talvez, se esse campo fosse mais aberto, mais arejado, ele poderia se desenvolver cientificamente para fora de concepções praticamente religiosas que beiram a pseudociência. Muitas vezes, o que acontece nesse debate é que as pessoas já chegam com a conclusão pronta e buscam qualquer pedaço da realidade relevante para confirmar essa conclusão. E aí, meus amigos, isso não é conhecimento, é crendice. É isso, pessoal. A gente fica por aqui por hoje. Eu peço aí para se inscreverem no canal do Disparada, deixarem um joinha e deixar aqui os comentários do que acharam do vídeo, né? Esse debate é sempre interessante. Eu peço também para acompanhar a programação do Disparada, né? Nessa semana a gente teve o Massa Crítica, que recebeu o economista Paulo Gala, inclusive foi um ótimo debate. Amanhã a gente vai ter o Disparate, o podcast do Disparado. Vou deixar o meu canal aqui na descrição também para que vocês me acompanhem por lá. Um grande abraço para todo mundo e até mais.